E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 27 de junho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, queda hoje de 0,43%. Ontem já havia sido um dia de queda, hoje este candle mostra que tentou ganhar essa região, devolveu e fechou aqui, né, assim, pelo tempo gráfico um pouco menor, né, pelos 60 minutos, vocês veem um pouco consolidado aqui nessa região ainda, mas pelo semanal já mostra aqui essa resistência, né? A força dessa resistência que já havia sido comentada, essa 122.700. Semana passada triscou, já devolveu, fechou com uma leve alta, né? Acho que 0,2% de alta só semana passada, 0,12% de alta semana passada, e essa semana tentou superar aqui, já devolveu, então esse movimento, né, segue sendo esse movimento de alta, mas já que no topo de uma consolidação. Olhando aqui o OBV e o IFR, ambos já mostram um pouco de um sinal de divergência de baixa em relação a esse fundo aqui. Então já mostra que pode estar perdendo aqui essa consolidação que estava ocorrendo aqui em cima. Então vocês veem que o IFR e o OBV. Partindo agora para o Ibovespa, IBOV, queda hoje de 0,61%. Então da mesma forma, né, vocês veem aqui um candle que tentou superar o candle de ontem, força vendedora, acabou perdendo aqui essa região e fechou com uma leve queda, né? Teve pior. Em relação aos indicadores, o ABV segue mostrando força, né? Não mostra assim, uma divergência tão clara, mas o FR já mostra sinal aqui de divergência de baixa também. Tá? Em relação ao volume de hoje, o volume não foi acima da média, né? Como costuma ser, e aqui vocês veem a média de 9, perdeu a média de 9, média de 3, mas bem próximo à média de 20. Então aqui geralmente tem um pouco mais de briga. Né? Então esperar ver como é que se comporta o Ibovespa ao tocar nessa média. Pelo tempo gráfico semanal, é aquele movimento. Né? Então a gente vê aqui várias semanas de briga. Né? Essa daqui seriam 7 semanas de briga se mostrando muita força compradora. Então, ou mostrava uma recuperação boa, como foi o caso deste candle, ou mostrava candles mais cheios, né? Então, movimento bem forte. Semana passada já foi o oposto, bem próximo a essa resistência dos 120 mil, né? Segurou aqui nesse ponto, deixou um candle que já mostrava um pouco de exaustão dos compradores. Essa semana um pouco para baixo, natural também. Então, a princípio, para mim, está dentro aqui dessa consolidação. Tá? Partindo para os ativos agora, o primeiro seria Grupo Natura, NTCO3. É um ativo que hoje caiu 1%. Assim, vários ativos caíram bem forte, né? Então hoje uma queda até normal assim, para o ativo. Mas é um ativo que tem brigado aqui nessa região. Ainda não perdeu a média de 3, a média de 9 está chegando. Caso a pessoa esteja comprado, é interessante observar aqui esse movimento e observar, por exemplo, um candle aqui que mostre venda aqui em golfe 5 dias, como foi o caso de JBS, que eu havia comentado. Aí já é um ponto importante para ficar de olho. Então aqui, segue aqui próximo à média de 3, média de 9 chegando. Então é interessante observar como é que o preço do ativo se comporta ao tocar essas médias. Né? Então vocês veem aqui um movimento Natura que a partir desse movimento de alta pode ter sido ligado pela média de 9. Tocava na média de 9, seguia a operação. Então, caso perca essa média, é interessante analisar o que fazer com o ativo. Né? A princípio, o alvo aqui desse pivô, segundo alvo, 21,83. Próximo ativo, Gol 4, é um ativo que, pelo semanal, fica até um pouco mais claro o movimento. Então, deixa eu colocar aqui um layout mais limpo. Tem aqui esse pivô, né? Comentado. Superou aqui, ativou, o terceiro alvo do pivô é 13,89 e o ativo continua indo, então são várias semanas assim alta. Pelo diário, ainda não chegou a perder a média de 3, então guiando pela média de 3 e a de 9 tem se mostrado um movimento assim bem interessante, né? Então várias vezes tocando aqui na média de 9, quando perdeu depois não confirmou, então guiando pela média de 9 pode ser interessante, que é onde está tocando agora. Então, caso perca essa média, da mesma forma que Natura, é interessante observar o que fazer. Tá? O OBV, forte do ativo. Próximo ativo, CID Nacional, CSNA3. Um ativo que eu tenho observado recentemente, para mim, pode estar fazendo aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, né? um OCOI.
mas também está dentro aqui de uma consolidação. Então eu tenho aguardado ou o rompimento dessa região aqui, que seria a confirmação tanto do rompimento dessa lateralização quanto do OCOI, ou que toque aqui nos 12,29, que seria um ponto importante por ser o suporte dessa lateralização. O OBV não mostra nada assim muito excepcional, né? Então o OBV praticamente acompanhando o preço do ativo, o volume caiu muito esses dias, e a FR também não mostra nada assim de divergente. Então, princípio lateral, aguardar. CBAV, um ativo que eu havia comentado que também estaria dentro dessa consolidação. O OBV deu uma boa recuperada, o preço do ativo não acompanhou, então a gente tem essa divergência no OBV. Então, na verdade, o OBV está um pouco estranho, né? Porque havia perdido aqui essa região e o preço estava aqui em cima. Então, a princípio, perderia também o fundo, que não ocorreu. E agora mostra uma recuperação no OBV, mas o preço também não andou. Então, provavelmente, a gente não consiga guiar muito bem as operações nesse ativo pelo OBV. Então, pontos importantes aqui. R$ 6,04, que seria o topo dessa consolidação. R$ 4,82, que seria aqui o fundo. Pode ser um suporte importante. Então, esses seriam os pontos que eu observaria. Só tirar aqui uma dúvida em relação a 61,8 desse ativo. Mas eu acredito que próximo aqui é a região de 61,8, então um ativo para ficar de olho, a princípio lateral. JBSS3 é um ativo que comentei que havia tido muita força vendedora aqui, perdeu, depois foram 3 dias de queda, né? E hoje, em dia de alta, subiu 2,46%. É um ponto aqui que eu deixei marcado, foi os R$ 16,48, que foi justamente aqui onde confirmou o pivô. Então aqui a cabeça do pivô é uma zona forte. Eu esperava, na verdade, que deixasse um candle interessante aqui. Não ocorreu, né? Que já abriu com um pequeno gap, foi subindo. Então eu vou esperar. Vou esperar aqui, deixar um sinal, quem sabe começar a fechar acima desse 17,32, que pelo semanal seria aqui o topo do retângulo, né? Então pelo diário mostra um movimento um pouco mais amplo, pelo semanal está aqui. 17,27, 17,32. Então para mim é necessário romper esse ponto, deixar um candle interessante. Aí sim o candle pelo tempo gráfico diário pode mostrar um ponto interessante para comprar, tá? Então continuo aqui com o alarme e vou analisar para ver se deixa entrada. Interessante comentar que tem aqui um trap de compra no mensal, então há um padrão de compra ativado nesse ativo. Próximo ativo, Marfrig. Marfrig é outro ativo que também tem um trap de compra no mensal. É um ativo que hoje, diferente de JBS, caiu 0,69%. Então a gente tem aqui o topo de uma consolidação. Vocês veem aqui como segurou aqui nesse ponto. Esse candle desta semana já está praticamente o mesmo, assim vocês veem, né? Praticamente o mesmo corpo aqui do candle da semana passada, praticamente já superando. Então é aguardar. A princípio não tem ponto de entrada. Caso chegue nesse 7,9 para mim seria uma resistência importante, uma consolidação, porque também seria aqui a cabeça do pivô. Então aqui o movimento importante, que foi justamente esse rompimento. Aqui pode deixar um ponto interessante a depender do candle que deixe no diário, nos 60 minutos. Então aqui eu tenho que observar. Se não, apenas aqui no fundo nos 6,15. Outro ativo que eu comentei que tinha um pivô de venda ativado, né, foi aqui CVC. Então o pivô seria qual movimento aqui? Aqui a gente tem uma retração de 61,8, teve praticamente um engolfo nesse ponto, aqui ativou a operação, e aqui, nesse dia, ativou o Joe de Napoli, depois o pivô. O pivô seria o quê? Esse movimento, né? O rompimento desse primeiro movimento aqui. Então a gente tem como primeiro alvo do pivô aqui os R$ 3,49, que já alcançou. O segundo alvo do pivô é mais abaixo, aqui no 3,19, tá? Esse aqui seria o segundo alvo desse pivô em CVC. Importante também, agora um ponto mais interessante para quem comprou put, entrou vendido, é que esse OBV já perdeu a mínima, né, daqui. Então, o OBV mostra o quê? Mostra que esse movimento pode ser
Inclusive, pode chegar a um ponto inferior a esse candle aqui, que seria os 2,53. Então aí a gente está falando de um movimento de queda bem mais amplo. Próximo ativo de hoje, Sequoia, SEQL3. Esse ativo está agora numa região de 61,8 dessa pernada. Então foram aqui algumas semanas, de 6 semanas de briga, para que segurasse aqui nesse ponto, que eu vejo aqui uma consolidação nesse ativo, mas também a gente tem aqui um trap de compra ativado. Então tem que ver se chegou no alvo do trap, mas a gente tem um trap de compra que está ativado nesse ativo e está numa região de 61,8, então pode ser um ponto importante para uma compra, dependendo do candle que deixe. O alvo desse trap seria nos 2,14, então não chegou completamente, chegou só aos 100%, quase. Então, um ativo que tem que aguardar. O OBV deu uma piorada, Tava bonito o OBV, o IFR também deram uma piorada, o que é normal pela queda do ativo nos últimos dias, Então, aqui pode deixar uma entrada de retração de 61,8. INBR32, Banco Inter, é um ativo que eu estava aguardando um Joy de Nápoles de venda, Então aqui, mesmo com o OBV forte, o BV segue forte, o IFR já mostra um pouco de divergência, mas o OBV forte. Primeiro topo, um fundo, um segundo topo abaixo do topo anterior, e se perdesse aqui, poderia deixar uma entrada, um Joy de Nápoles, não ocorreu, então a princípio não tem operação de venda. Hoje caiu 2,51%, mas não tem entrada para mim aqui nesse ponto. Então, seguir aguardando, ver se deixa algum sinal aqui nesse ativo. Próximo ativo, Idux 3. É um ativo que também eu havia deixado aqui assinalado 19,68. Esse aqui seria um ponto de 1,8, então eu imaginei que poderia fazer o quê? Vir até aqui, dar uma retomada, deixar um candle aqui de venda para ir fazer um pivô de queda. Não ocorreu por enquanto, então continuo analisando o ativo, continuo esperando ver se deixa um Joy de Nápoles, se deixa algum padrão que eu considere importante para uma venda. Então continua caindo, vai continuar caindo sem que eu faça operação nele. Via Varejo, Via 3, para mim dentro de uma consolidação, Então comecei a olhar para o semanal esse retângulo, vários toques aqui na parte superior, seriam 6 toques parte superior, parte inferior 5 toques. Então esse movimento presente em Via Varejo, pelo tempo gráfico diário, vocês veem que aqui em cima dessa consolidação teve um gap aqui nessa região, depois 4 dias em queda. Interessante esperar o quê? Para quem está comprado ou quem busca comprar um ativo, é esperar uma retração de 61,8 desse movimento, ou então esperar que venha aqui no fundo novamente. Então aqui a gente pode deixar lá no 1,65, que seria fundo do ativo, ou até mudar aqui para esse suporte, no R$ 1,75. Até lá é esperar, ver se deixa algum sinal de compra ou de venda aqui. Próximo ativo, Açaí 3. É um ativo que também tem um trap de compra, hoje caiu 5,83%, caiu forte. Pelo mensal tem um trap de compra, levando em consideração esse fundo e esse fundo aqui do mês de maio que tentou perder a superação, então o alvo, eu coloquei algumas vezes aqui, mas é bem mais para cima. O alvo desse trap de compra seria nos R$ 16,05, então tem chão, mas o stop também é bem caro aqui nesse ponto. O que é interessante aguardar, só arrumar aqui o gráfico. Interessante aguardar aqui que venha nesses 12,31, que aqui é justamente essa região desse retângulo quando houve superação. Se deixar um candle interessante, pode deixar uma operação assimétrica para buscar o topo do retângulo e buscar o alvo da trap. Então aqui seria um ponto importante, caso não ocorra, caso continue caindo, aí eu vejo pelo semanal uma retração de 61,8. Então aqui, desse movimento maior, se eu tirar aqui esse retângulo, fica até um pouco mais claro. Tirar os dois retângulos e esse alarme que eu tenho aqui, não, alarme eu vou deixar. Mas aqui, analisando a retração de 61,8, desse movimento todo, seria aqui
a retração seria nos R$ 12,09. Então, poxa, não deixou um candle interessante aqui nesse suporte, espera aqui pela retração para ver se deixa um sinal aqui. Então isso eu acharia importante em açaí. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.